Bom dia, pessoal da fanpage, do Facebook. Bom dia, pessoal também do YouTube. Hoje eu vou fazer essa live simultaneamente nas duas redes, né? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos começar essa manhã, né, de quarta-feira, já com um alinhamento para as nossas mentes, né, para que a semana seja fantástica. Você viu aí que o nome desse vídeo, dessa live é Você Precisa Descobrir Seu Propósito. Então, é muito importante isso, a questão do propósito. Por favor, eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, que vocês escrevam se vocês estão me ouvindo, porque aqui para mim ainda não começou a aparecer nada. Deixa eu ver aqui. Peraí. Para mim ele não vai mostrar o som aqui, por isso que fica difícil saber se está rolando ou não. Mas é para estar tudo bem, né? Vou ver aqui. Sim, é para estar normal aí, então não é para ter problema. Olha lá, o pessoal está digitando aí sim, está ouvindo o som, ok? Tá bem, então eu já posso continuar. Pessoal do Facebook também, deixa eu ver, ok? Tá tudo bem. Então vamos lá. O assunto hoje é propósito, né? Então, mais uma vez, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou dizer para você o seguinte: se você não assistiu a jornada da semana passada, então é importante que você assista, né? Foram 7 lives, da segunda-feira passada até o último domingo, tudo sobre emoções negativas, saúde emocional, como é que as emoções negativas destroem seu corpo e tudo mais. E na última segunda-feira, anteontem, eu falei também sobre o medo de dirigir. Então, se você não assistiu ainda, assista. Na live de domingo, que eu falei sobre o ódio, eu lancei lá também uma oportunidade de você ganhar um dos 5 livros que eu vou sortear amanhã, né, que é dia 22, na quinta-feira, o sorteio. Para participar, você tem que ir lá naquele vídeo de domingo, que é sobre o ódio, e aí você vai digitar lá nos comentários, você vai digitar hashtag saia do limbo, né? Porque a gente fala do limbo, eu tenho falado sempre, o limbo é onde a maioria da humanidade está, o limbo fica embaixo de tudo, as estrelas ficam lá em cima, então eu sempre falo, saia da limbosfera e vá para a estrelosfera, ok? Então lá, se você quiser participar do sorteio que vai ser feito amanhã, então você coloca lá, escreve lá nos comentários do vídeo de domingo, faz o seu comentário e põe lá, hashtag saia do limbo, ok? É só naquele vídeo que vale. Nos outros aí não está valendo. Aí se você ganhar, você fica atento, amanhã, ao longo do dia, até às 18 horas, vai ter o sorteio ao vivo aqui no YouTube, no Facebook não, no YouTube. Aí você olha, assiste, vê se você ganhou, se foi falado seu nome. Se ganhou, você entra em contato com a minha equipe para dar o seu endereço completo para a gente mandar o livro para você, autografado, inclusive. Ok? Porque às vezes a minha equipe não tem como entrar em contato com você por aqui. Ok. Vamos lá, então. Propósito. Vamos falar de propósito. Você já observou por que você acha que o nome do vídeo é Você Precisa Descobrir Seu Propósito? Porque um dos grandes problemas desse mundo é exatamente esse. Ó. Você já olhou as multidões de pessoas infelizes? Por que tem tantas pessoas infelizes no mundo? Uma das razões, bom, a principal razão é aquela que eu tenho falado sempre para vocês, né? As pessoas ficam sempre esperando alguma coisa para serem felizes. Aí morrem e viveu uma vida sem sentido. Uma das razões é que as pessoas não tomam a decisão de ser feliz. Elas acham que a felicidade depende de coisas, e aí que elas se dão mal. Agora, uma outra razão é que elas vivem sem propósito. Elas não têm um propósito de vida. Então, a vida da maioria das pessoas, você pode não acreditar quando eu estou te dizendo, mas a vida da maioria das pessoas, sabe qual é? Levanta-se, toma café da manhã, reclama, vai para o trabalho, seja ele onde for, na hora do almoço almoça, reclama, trabalha de novo à tarde, no final do dia marca o cartão de ponto, volta para casa, liga a televisão ou liga as redes sociais e fica até a hora de dormir. E começa tudo de novo. Esse é o ciclo da maioria das pessoas. Não sabem de onde vieram, onde estão e muito menos para onde vão. E como já diz aquele velho ditado, ele diz, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai servir. Então você não vai saber nem quando chegou também. Por quê? Porque as pessoas não têm um propósito. Então, o que é um propósito, Ivan? E veja, não vai dar para falar nesse vídeo aqui tudo, hein? Eu ainda vou falar sobre esse assunto vários e vários dias ainda. Vai ter vários vídeos sobre isso, porque o assunto é longo e não adianta despejar tudo aqui que não resolve nada, certo?
O interessante é você ir pegando em camadas e formando o teu conhecimento. Assim, entre um vídeo e outro, dá tempo de você ir discernindo, pensando na sua vida, fazendo uma autoanálise, que isso é muito importante. Lembre-se que quando você muda, tudo muda. Quando você muda, o mundo muda. Então a mudança tem que acontecer dentro de você. Quanto antes você entender isso, melhor. Para a sua vida melhorar, só uma pessoa tem que melhorar: você. Você é a única pessoa que tem que mudar. Enquanto você quiser mudar os outros, você vai ser infeliz. Aceite o que eu estou dizendo. É um conselho de quem já vive isso há muito tempo para saber suficientemente o que está falando. Agora vamos lá. O que é um propósito, Ivan? Primeira coisa que você precisa saber é que propósito e missão são duas coisas diferentes. Por exemplo, o que eu falo no final de cada vídeo meu? Eu falo: eu sou Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Não é isso que eu falo sempre? É porque essa é a minha missão de vida. É a missão que eu descobri que eu tenho, que eu escolhi e abracei. É uma missão que me dá prazer. Ela me dá prazer e alegria. Eu gosto de uma frase que diz assim: todo passo dado na direção da ordem divina, a ordem com O maiúsculo, todo passo dado na direção da ordem divina sempre vai gerar paz e prazer. Então, isso que eu faço, a minha missão de vida, ela me traz uma paz profunda e me traz um prazer celestial. Então, por isso que eu sei que eu estou no caminho certo, eu não me desvio dele, ok? É a minha missão. Então, o que é uma missão de vida? Missão de vida é algo que você faz para os outros. Está relacionado com as outras pessoas. E o que é um propósito? Propósito está relacionado com você. É aquilo, é para onde você está indo. É o que dá sentido para a sua vida. Então, o que é o propósito e o que é a missão? Missão tem a ver com os outros, aquilo que você faz com os outros. Propósito tem a ver com você, aquilo que você faz por você. Tá, então esse é o primeiro conceito. Eu vou aprofundar isso em outros vídeos, aí, porque o assunto é bem profundo. Agora, hoje, o que eu preciso dizer? Hoje, eu só preciso dizer para você, não é como você descobre o seu propósito. O nome do vídeo é: você precisa descobrir o seu propósito. Então, eu quero te dar algumas dicas sobre isso. Entenda o seguinte, ó. Se você sai da sua casa e você mora, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, e você sai, e eu pergunto assim para você, você fala: ó, eu vou viajar de carro. Eu falo: para onde você vai? Você fala: olha, eu vou para o país tal da Europa. Ok. Então eu já sei que você não vai conseguir ir só de carro. Você vai ter que trocar algumas vezes, você vai ter que tomar um avião, você vai ter que tomar um navio em alguma parte do caminho. Mas eu pergunto: e depois de lá, você vai onde? Qual lugar da Europa você vai? Você fala: olha, eu quero conhecer a Europa inteira. E depois, você vai voltar ou não? Assim, eu vou voltar. Então veja, qual que é o último lugar para onde você vai? Aquele lugar é o seu objetivo. Certo? É o seu objetivo, é o ponto final. Você sai dali da tua casa e você vai até, por exemplo, a Finlândia. Beleza, esse é o seu objetivo? É. Só que você não vai sair em um dia chegar lá. Então, o que você faz? Você vai fazendo metas. Você vai jantar no lugar, dormir no outro, assim por diante, passar 3 dias em outro lugar, vai pegar um desvio que você quer conhecer outra coisa. Você está fazendo uma viagem de 30 dias. Então, você tem um começo e um final. O ponto, o destino final é o seu objetivo. Então você não vai parar enquanto você não chegar lá. Você vai fazer metas pelo caminho e vai chegar lá. Então existem as metas da sua vida e existe o seu propósito. O seu propósito é o seu destino final. É para onde você está indo. Então, por exemplo, o que move a sua vida? Para onde você está indo? Qual que é o seu propósito de vida? Você veio ao mundo para quê? Você já parou para se perguntar isso daí? Você sabia que a grande boiada humana, eles não têm a menor ideia de por que eles vieram ao mundo? Você já parou para pensar? Por que você veio ao mundo? Eu digo a você o seguinte: eu descobri há muito tempo, e eu tenho todo o direito de estar errado, porque a vida é minha, então eu faço com ela aquilo que eu quiser, não preciso dar satisfação para ninguém. Eu descobri há muito tempo que o propósito de eu estar aqui, a razão de eu ter nascido nesse planeta, é para, com a minha vida, melhorar a vida de um monte de pessoas. Para mim, a vida só tem sentido se com a minha vida eu estiver melhorando a vida dos outros. Todo dia, antes de eu me deitar, eu pergunto isso. Eu pergunto: será que eu consegui tocar alguma vida hoje, melhorar alguma vida de alguma maneira? E daqui a pouco eu falo para você sobre isso, sobre como você pode melhorar vidas. Então, o teu propósito, ele vai estar ligado, geralmente, aos seus 2 talentos dominantes. Eu peguei esse termo emprestado dos livros do Dr. Murdoch. Eu dou um outro nome, mas ele nomeia assim, e eu vou emprestar esse termo dele.
seus 2 talentos dominantes. Veja, Deus deu para você, quando ele te criou, ele deu 2 talentos que ele não deu para mais ninguém daquele jeito. Outras pessoas podem até ter os mesmos talentos, mas não igual a você. Então você é uma individualidade, nunca houve nem vai haver alguém exatamente igual a você. Então há muito tempo eu descobri os meus 2 talentos dominantes. Quando eu descobri meus 2 talentos dominantes, eu alinhei o meu propósito de vida com esses 2 talentos. Então quando você alinha os seus 2 talentos, através deles você acha o seu propósito, porque normalmente o seu propósito ele estará ligado aos seus 2 talentos dominantes. E aí, quanto mais você usa os talentos, mais eles ficam bons. Eles vão, lembre-se, tudo que você pratica, melhor você fica. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Normalmente, quando você descobre seus 2 talentos dominantes, não muito tempo depois você descobre o seu propósito. Por quê? Porque os chineses têm um provérbio que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Salomão também, em outras palavras, disse assim: você só encontra aquilo que estiver procurando. Seja problema ou seja milagre, seja o que for. A maioria das pessoas encontra o quê? Aquilo que está procurando. Então você precisa descobrir o seu propósito. Como, Ivan? Primeira dica que eu vou te dar. Toda noite, quando você for dormir, pelo menos durante 3 semanas, deixa um caderninho, pega um caderninho, põe no teu criado mudo, certo? E você faz assim, ó. Você escreve lá assim, ó. Qual é o meu propósito de vida? Uma pergunta. Escreve lá. Qual é o meu propósito de vida? E põe lá no teu criado mudo. E aquilo fica lá. Toda noite, quando você for dormir, você olha aquilo. E antes de dormir, quando você estiver se preparando para dormir, você lê aquilo em voz alta. Qual é o meu propósito de vida? Aí você pega um copo d'água, que tem que estar sempre lá do lado, e toma metade. Põe o copo lá, ok? No outro dia, quando você acordar, pôs os pés para fora da cama, você pega o caderninho de novo e lê assim de novo. Qual é o meu propósito de vida? E toma o resto da água, ok? Então você toma um tanto antes de dormir e tal. A gente chama isso de a técnica do copo d'água. Você pode achar que é bobeira, você pode achar que é idiotice, tem gente que vai achar que é feitiçaria, tá bom. Os idiotas, eles estão sempre falando daquilo que não conhecem, eles conhecem tudo, menos a própria ignorância deles, né? Então, não liguem para os idiotas. Quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Olha, a maioria das pessoas não descobriu o propósito de vida ainda. Tem gente que leva, depois que começa a procurar, tem gente que leva 1, 2, 3 meses, não tem problema. Mas você só vai encontrar se você estiver buscando. Então, o que é a técnica do copo d'água? Quando você faz a pergunta antes de dormir, o teu cérebro, ele não para de trabalhar à noite. A hora que você dorme, é que ele fica melhor para trabalhar. Ele vai procurando a resposta. E quando a água, ela conduz, a água é um condutor, um dos 4 elementos que conduz, é o maior condutor dos 4 elementos. Ela conduz a eletricidade, e o teu cérebro é elétrico. Então, quando você lê a pergunta e toma metade da água e dorme, enquanto você dorme, ele vai trabalhar naquilo a noite inteira. Pode ser que você acorde de madrugada com um insight, uma ideia, e quando no outro dia você faz a mesma pergunta e toma o resto da água, ele vai conduzir a eletricidade do seu pensamento o tempo todo. E você vai descobrir o seu propósito de vida. Eu garanto isso para você, entendeu? Milhares de pessoas já descobriram. Por que você vai ser diferente? E aí você pode perguntar assim, Ivan, mas como que eu descubro os meus 2 talentos dominantes? Olha, eu vou te dar algumas pistas que te ajudarão também, certo? Se você não tiver as respostas, você pode também escrever e ler toda noite, usar o copo d'água, ou ler todo dia de manhã, se você não quiser usar água, se você achar que é feitiçaria, que é coisa esotérica, tal, se você tem esses bloqueios na sua cabeça, sim, porque hoje em dia tem uma manada de boiada humana que conforme que você fala, eles já falam que não é coisa de Deus. Até parece, eles nem conhecem Deus. Como é que eles podem dizer se é ou não é? Por acaso uma estátua, ela conhece o escultor? Então, fazer o quê? A pobreza mental é terrível, né? Ignorância, como eu já falei. Falei na semana passada inteira, eu falei sobre a questão da ignorância. Especialmente na última segunda-feira, anteontem, se você não viu o vídeo, veja, você vai entender o que eu quero dizer. Se você não quiser, para usar os seus talentos dominantes, para descobrir seus talentos dominantes, se você não quiser usar água, tudo bem, pelo menos escreva no papel e leia todo dia, antes de dormir, antes de acordar. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, porque se você achar que vai cair na sua cabeça, um dia você vai estar andando na rua, chove e você, descobri o meu propósito. Olha, isso é coisa de gente cretina, não é? Pelo amor de Deus. Deus deu um cérebro fantástico para a gente usar, então, por favor, use o seu. Entenda. Sem ação não tem reação. Sem você fazer alguma coisa, não vai cair nada para você do céu. Então você tem que fazer.
caso você queira ter um propósito. Senão, você entra na boiada e vai junto com a boiada para onde a boiada está indo. Onde a boiada está indo? No matadouro do fracasso, da tristeza e da infelicidade. O matadouro da mediocridade. Ok. Como que você descobre os seus dois talentos dominantes? 3 pistas para você. Ó. Primeiro, é você escrever a seguinte pergunta. Ó. Quem são aqueles que mais despertam a sua compaixão? Certo? Quem são aqueles que mais despertam a sua compaixão? No meu caso, Ivan, só para você entender, no meu caso, Ivan, eu tenho compaixão de todo mundo que sofre, seja homem, mulher, negro, branco, não importa. Mas quem mais me comove o coração são crianças, por causa delas serem indefesas. Então, por exemplo, as crianças mexem comigo profundamente. Então, para mim, quem são aqueles que mais despertam a minha compaixão? Crianças. Então, o meu propósito de vida e a minha missão sempre vão estar ligadas a crianças. Depois eu te explico um pouco melhor. Ok. Agora, tem a segunda dica. A pergunta que você tem que se fazer. Olha, o que mais você odeia no mundo? O que, não é quem, hein? O que você mais odeia no mundo? Por que, Ivan? Porque aquilo que você mais odeia no mundo te dá uma pista do que você foi criado para corrigir no mundo. Aquilo que te incomoda no mundo dá uma pista para você daquilo que você foi criado para corrigir no mundo. Seu desígnio, seu propósito. Então, não é quem, é o quê. Aquela primeira pergunta que eu fiz é: quem são aqueles que mais despertam a sua compaixão? Por quê, Ivan? Porque aqueles que mais despertam a sua compaixão te dão uma pista daqueles para quem você foi designado. Certo? Essas 2 perguntas. Agora, a terceira pista, que também é uma pergunta, para você descobrir o seu propósito de vida, para você descobrir os seus talentos dominantes, perdão, né? Porque essas 2 perguntas que eu falei para descobrir o talento. Através do talento, não é difícil você chegar ao seu propósito de vida. A terceira pergunta é: o que é que você faria 24 horas por dia se você não precisasse de dinheiro? Entendeu? O que é que você faria? Qual o trabalho que você faria 24 horas por dia sem ganhar nada se você não precisasse de dinheiro? Essas 3 respostas vão te levar diretamente para os seus 2 talentos dominantes. Pode ser, porque todos nós temos talentos. Oi, vamos, o que é um talento? Eu vou explicar para você pela visão bíblica. Talento é algo que você já nasce com ele, em maior ou menor escala, e você pode desenvolver. Certo? Você nasce com ele, por exemplo. Tem criança que nasce com um talento musical. Tem gente que toca de ouvido. Você nunca ouviu falar de crianças de 5 anos que tocam sinfonias no piano? Ok, é porque o centro musical no cérebro dele já veio pré-desenvolvido. Tem outras crianças que elas têm aptidões manuais. Desde criancinha ela tem aptidões manuais. Porque ela já nasceu com aquela área do cérebro, que é a área física, melhor a área espacial. Tem outras crianças elas fazem desenhos maravilhosos e têm um talento artístico maravilhoso. Por quê? Ela já nasceu com aquela área do cérebro mais desenvolvida. Ok, isso é talento. Você pode desenvolver. Eu tenho menos, você tem mais e tal, e assim por diante. Pode ser que você tenha mais facilidade para aprender a tocar um instrumento. Pode ser que eu tenha mais facilidade para eu cantar, ter um ritmo, ter um ouvido musical. Então, talento é isso. Ó. Você nasce com ele em maior ou menor grau e você pode ir desenvolvendo. E se eu nascer sem talento nenhum, Ivan? Você pode desenvolver também. Por exemplo, eu não tinha talento nenhum até alguns anos para tocar um instrumento, mas eu morria de vontade de tocar um instrumento, porque eu adoro cantar e gosto muito de música, tenho um ouvido muito bom. Então, eu entrei para fazer aulas do instrumento que eu quero aprender a tocar. Eu faço aulas de guitarra, então, ok. Então, não me dedico tanto, porque eu não dou prioridade para isso, então meu desenvolvimento é mais lento. Mas se eu começar a me dedicar a desenvolver o talento e praticar todo dia, num instante eu estou com um talento muito bom também. Isso é talento. Agora, dom é uma outra coisa. Dom, você não nasce com ele. Dom, Deus dá. Vem de Deus. Ele dá para quem ele quer, do jeito que ele quer, na quantidade que ele quer, mas sempre com uma finalidade específica. E qual finalidade? A finalidade de você beneficiar as outras pessoas. Ok? Então, o apóstolo Paulo fala na Bíblia sobre os vários dons do Espírito Santo. São aqueles dons que Deus distribui. Mas ele não distribui para o seu egoísmo, ele distribui quando você tem vontade de usar isso para as outras pessoas. Quando a sua missão de vida está aliada com outras pessoas. Ok? Nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Hoje eu estou te dando
um panorama geral, para você não ficar perdido e você entender por que é importante descobrir o seu propósito. Então, os seus 2 talentos dominantes, eles estarão ligados a essas 3 perguntas que eu falei. Quando você descobrir os seus 2 talentos dominantes, você vai ficar imbatível quando você começar a usar. Não vai ter ninguém igual a você. Eu não estou falando de ter gente melhor ou gente pior, porque, gente, nós estamos no mundo competindo. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não quero saber se tem alguém melhor que eu no que eu faço. Eu sei que eu sou imbatível quando eu uso meus 2 talentos dominantes. É isso daí. Imbatível significa único. Significa que você não vai perder nunca. Por quê? Porque você não está competindo com os outros. Você está competindo com você mesmo. Por exemplo, eu não preciso ser um marido melhor do que os outros. Eu só preciso ser hoje um marido melhor do que eu fui ontem. Eu não preciso ser um pai melhor do que você que está me assistindo. Eu só preciso ser um pai melhor a cada dia. Eu não preciso ser um melhor palestrante do mundo. Eu só preciso ser a cada dia um palestrante melhor do que eu era no dia anterior. Isso é competitividade. Agora, a boiada não. A boiada acha que competitividade é passar a perna nos outros, tem que ser mais do que os outros. Tá? Eles adoram competição. Eles entendem que a gente deveria competir com a gente mesmo. Se hoje você não está melhor do que ontem, você já morreu e não sabe. Meus pêsames. Porque com uma árvore, quando ela não está florescendo, ela está morrendo. Agora, se você descobrir os seus 2 talentos dominantes, você vai aliá-los à sua missão de vida. Ok? Então, a sua missão de vida vai estar linkada com os seus 2 talentos dominantes. Depois que você descobriu isso, é muito fácil você descobrir o seu propósito. Tá certo? Porque o seu propósito, ele pode ser... Então, por exemplo, o seu propósito é tornar a sua existência útil. Então, se você perguntar, Ivan, qual que é o seu propósito, Ivan? Aí eu te falo tranquilamente. Ó. O meu propósito é que quando eu morrer, meu propósito é viver uma vida rica, abundante, útil. O meu propósito é, depois que eu me for daqui desse mundo, eu quero ser sempre lembrado como alguém que fez a diferença por onde passou. Certo? Esse é o meu propósito, é ter uma vida plena, viver muitos anos com vida em todos esses anos e ser útil à humanidade. Esse é o propósito que me move. E para chegar nele, mas o que você quer dizer com isso, Ivan? É simples, ó. Eu já tenho 2 netos. E eu verei os meus bisnetos também, eu sei disso. Então, eu quero contar para os meus netos e para os meus bisnetos, quando eu estiver bem velho, eu quero contar para eles como que o mundo era e como que o mundo ficou depois que eu pus as minhas mãos nele. Como que a minha vida, ela ajudou a mudar o mundo. É isso que eu quero contar para eles. Por que, Ivan, você vai contar isso para eles? Para que eles tenham orgulho de você? Não. Para que eles se inspirem e sejam pessoas assim também. Porque esse é o legado que eu estou deixando para meus filhos e meus netos. Um legado de ser útil ao mundo, de fazer algo que realmente frutifique no mundo, porque o mundo precisa disso. Então, aí eu acabei de te dizer o meu propósito de vida. É o meu objetivo final. Ele vai durar até o meu último suspiro. Porque quando você nasceu, você inspirou. Quando você foi tirado de dentro da sua mãe, você morou 9 meses dentro de uma bolsa de líquido amniótico. Então, você respirava líquido. Quando foi tirado você de dentro da sua mãe, então, geralmente, o médico tem que dar um tapa, assim, para abrir o pulmão, para você chorar. Antes de você chorar, você inspira. Então, quando você nasce, você inspira. Quando você morrer, você vai expirar. In é quando você nasce. Ex é quando você vai embora. Aí você expira pela última vez e você não inspira mais. Ali, o seu corpo físico morreu. Ok? Muito bem. Mas para eu atingir o meu propósito, eu tenho metas pelo caminho. Então, uma delas é, eu terei uma fundação para crianças e jovens em fragilidade social. Essa fundação, ela será mista. Tem jovens e crianças que vão ser internos, que ficarão morando, porque eles não têm família e tal, e tem jovens que vão poder ir para casa e voltar, crianças que vão poder ir para casa e voltar. O que elas farão nessa fundação, nesse centro de formação? Elas aprenderão tudo que você puder imaginar. Todas as matérias da escola do meu tempo, né? Porque no meu tempo a escola ensinava, não é mais o caso hoje. Mas quando eu era criança, nos anos 70, aí a gente aprendia um monte de coisa na escola. Então eles vão aprender isso, eles vão aprender cidadania, eles vão aprender música, artes, música, ok? Não é esse lixo que tem por aí hoje em dia. Eles vão aprender música, arte, eles vão aprender a tocar instrumentos, eles vão aprender o que é a arte, desde teatro até pintura, até música, uma fanfarra, uma banda, seja que for uma orquestra. Nessa fundação vai ter maestros, vai ter professores. As crianças vão aprender artes marciais,
elas vão aprender todo tipo de curso profissionalizante, e quando elas saírem dali, devido à minha influência, quando elas saírem dali, geralmente já vão sair empregadas, ou elas vão sair prontas para empreender no mundo digital, onde elas quiserem. Esse é o meu maior sonho. Ele está linkado com a minha missão de vida. Então, olha que fantástico. Primeiro eu descobri meus talentos dominantes, depois eu descobri minha missão de vida. Aí eu defini o meu propósito, descobri o meu propósito. E agora eu ponho as metas pelo caminho. Certo? Você vai dizer, ô Ivan, mas você tem dinheiro para fazer tudo isso? Ainda não. Mas eu não preciso contar só com o meu dinheiro, porque essa que é a grande vantagem. Quando você descobre a sua missão de vida e seu propósito de vida, então você começa a atrair pessoas que têm sonhos parecidos. E elas te ajudam a realizar o seu sonho. Entendeu? Entendeu por que é tão importante você descobrir o seu propósito de vida? Senão, o que você vai ensinar para os seus filhos? Se você for uma mente fraca, você vai criar filhos com mentes fracas também. Se você for um bola murcha, você vai criar que tipo de filhos? Bolas murchas, certo? Se você for um bunda grande, sabe o que é um bunda grande? Bunda grande é aquela pessoa que vive sentada. Ela, no trabalho, ela vive sentada, na igreja, ela vive sentada, em casa, ela vive sentada. Ela não faz nada para que o mundo seja um lugar melhor. Eu chamo de bundas grandes. Se você for um bunda grande, você vai criar crianças que serão bunda grande. Assim, se você for medroso, você vai criar medrosos. Se você for inseguro, você vai criar inseguros. Por quê? Porque você não tem um propósito de vida. Então você precisa descobrir o seu propósito de vida. Isso é uma tarefa de vida ou morte, você tem que fazer isso. E depois que você descobrir, você estará disposto a dar a vida por ele. Joana d'Arc escreveu uma frase que eu gosto muito. Tem uma frase de Joana d'Arc que diz assim, ó, todo homem ou mulher com propósito dão a vida pelo que acreditam. Infelizmente, grande parte das pessoas não acreditam em nada, então dão a vida por nada, ou quase nada. Entendeu? Então, uma vida que se vive, veja bem, como é que pode ser chamado de vida? Uma vida que se vive dormindo, acordando, comendo, reclamando, trabalhando, comendo, reclamando, assistindo TV ou nas redes sociais, curtindo a vida dos outros e dormindo. Isso para você é vida? Então, parabéns, seja feliz. Eu desejo que você seja feliz. Para mim, isso é morte em vida. Para mim, isso, eu prefiro morrer do que eu viver uma vida medíocre, certo? Por isso que há 33 anos eu abandonei a TV aberta, a TV a cabo, por isso que há tantos anos, por isso que eu não tenho hábito, raramente você vai ver, a não ser que seja necessário pela minha profissão, raramente você vai ficar vendo fotos de viagem minha ou da minha família, tal, raramente, uma vez ou outra, porque os seguidores da gente às vezes pedem e gostam, mas olha, se você comparar qualquer perfil do Facebook com o meu, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou certo ou eu estou errado? Não importa, eu estou falando da minha vida. Você faz com a sua vida o que você quiser. Eu prefiro comer o prato de comida do que tirar foto dele e postar. Eu prefiro curtir os meus amigos. Às vezes, quando eu os reencontro, a gente até bate uma foto e posta. Mas a maior parte do tempo eu estou curtindo eles. Eu prefiro curtir os meus filhos. Eu prefiro curtir os meus pais. Entende? Eu não vejo nada errado em você postar coisas nas redes sociais. Eu não vejo nada errado de você curtir uma postagem ou outra nas redes sociais. Eu não vejo nada de errado nisso. Agora, eu não dedico minha vida a isso. A minha vida eu dedico ao meu propósito. E, claro, pelo meio do caminho, eu sei que para eu atingir o meu propósito e para eu estar envolvido com a minha missão de vida, eu tenho que ficar com as pessoas que eu amo, valorizar as pessoas que eu amo, ajudar o máximo de pessoas que eu puder, dizer não de vez em quando, porque você não pode viver a vida dizendo sim. Eu tenho que aprender a equilibrar a lei do dar e receber. Sim, porque se você só der, sua vida fica um desequilíbrio. Se você só receber, a vida fica em desequilíbrio. Pode ver. Tem gente que ele não aceita dar. Ele não aceita dar. Ele é miserável, ele é avarento. Então a vida dele fica doente. E tem gente que não aceita receber. Ele é soberbo. Então ele não quer receber nada de ninguém. Isso que é soberba, certo? E tem gente que não aceita nem dar e nem receber. São mortos em vida. Então, descubra o seu propósito. Se você não descobrir na primeira semana, não tem problema. Continue firme nisso, porque depois que você descobrir o seu propósito, escreva bem o que estou te falando. Depois que você descobrir o seu propósito e alinhar suas metas com o seu propósito e alinhar sua missão de vida com o seu propósito, sua vida vai mudar completamente. Ó. Você vai ser uma pessoa feliz, você não vai ter medo de morrer, você não vai ter medo de encarar nenhuma realidade na sua vida. A segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana, todos os dias passam a ser iguais.
porque você estará vivo ou viva. E aí, ó, não tem nada que pode te derrubar. Por quê? Porque se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá lhe ferir. É o provérbio árabe que eu sempre uso e usei lá na outra segunda-feira da semana anterior, quando eu comecei aquela jornada de lives aí que durou a semana toda, foi de segunda até domingo. Se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá lhe destruir. Então, preocupe-se com isso. Se você tiver que se preocupar com alguma coisa, ocupe-se, né? Eu prefiro dizer, ocupe-se com isso. E deixe as idiotices de lado, entendeu? Deixe, porque olha, deixa eu compartilhar com você uma pequena historinha que eu aprendi com um homem que eu admiro demais lá em 2009, quando eu o conheci pessoalmente. Ele contou isso numa conversa que a gente estava numa mesa e nunca mais eu esqueci disso. Ele disse o seguinte, ó, que uma fábula antiga conta que no inferno estava Lúcifer conversando com os seus demônios. E ele dizia o seguinte, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para trazer mais gente para cá, porque o pecado praticamente diminuiu bastante e a clientela aqui diminuiu bastante. Eu queria ouvir vocês, então ele fez uma assembleia. Aí um dos demônios disse assim para ele, eu já sei, vamos dar bastante dinheiro para esse pessoal, porque esse pessoal, aí eles ficam loucos pelo dinheiro e eles não se preocupam mais uns com os outros, aí quando morrer eles vêm direto para cá. Aí Lúcifer falou para ele, ó, legal a sua ideia, mas eu quero ouvir mais alguém. Aí um outro demônio disse o seguinte, ó, eu já sei, vamos dar para esse pessoal bastante trabalho. Aí eles trabalham, ganham dinheiro, gasta, e quando eles verem, morreu, vem para cá, porque a vida ficou toda errada. Lúcifer falou para ele, a sua ideia também é muito boa, mas eu quero ouvir mais alguém. Aí um demônio estagiário, que tinha acabado de chegar há pouco tempo, ele disse assim, eu tenho uma ideia. Vamos fazer com que eles pensem que eles vão viver para sempre. Porque aí eles vão passar a vida em branco, não vão se preocupar com nada, e morreu, ele vem direto para cá. E a face de Lúcifer brilhou, e ele falou, é isso que nós temos que fazer. E desde então, a maioria da humanidade vive assim. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. E aí? A grande escolha que você tem que fazer é essa. Como é que você quer viver? Você quer viver uma vida com propósito ou uma vida que não tenha servido para nada? Quando você chegar nos seus últimos minutos de vida, você olhar para trás, qual a sensação que você vai ter? Sua vida serviu para alguma coisa ou não? É bom que você pense nisso enquanto é tempo, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. E pode não ser tarde demais para você. Portanto, eu sempre digo no fim das aulas, eu digo para os alunos, olha, faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Aí agora a escolha é sua, tá certo? Antes das minhas palavras finais, eu quero falar para você, lembrar para você o seguinte, o pessoal do Facebook aqui em cima e o pessoal do YouTube aqui embaixo, tem o link, se você quiser, nós estamos nos últimos exemplares do meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. A terceira edição está se esgotando e agora a quarta edição só vem em dezembro ou janeiro do ano que vem. Se você não leu ainda e quer adquirir, aproveita agora, ele está no finalzinho. Facebook aqui em cima, YouTube aqui embaixo, no primeiro comentário, o comentário que eu fixo no topo aí, tá certo? Outra coisa, ó, semana que vem, ou essa semana, ainda não sei, mas é mais provável na semana que vem, vai começar uma sessão especial dentro do canal chamada Quinta Inspiradora. Toda quinta vai ter um vídeo para você se inspirar. Eu entrevistarei ou uma mulher inspiradora, eu já entrevistei umas mulheres fantásticas, está sendo editado o vídeo, e eu vou colocar, toda quinta-feira vai ter. Ou um vídeo com uma mulher sensacional, uma mulher inspiradora, ou um vídeo com um jovem inspirador, ou um vídeo com uma pessoa que eu chamo de líder inspirador. Pessoas que se tornaram líderes, que não nasceram feitos. Essa quinta inspiradora, ela vai ser sempre no sentido de você se inspirar, de você encontrar o seu propósito, de você descobrir sua missão de vida, de você conhecer o exemplo de gente como você, mais velha que você, ou mais novo que você, mulheres que deram a volta por cima, que superaram dificuldades, jovens que começaram bem cedo também, homens e mulheres que começaram quando todo mundo estava se preparando para morrer, eles estavam começando a vida e descobriram o seu propósito. Então, essa é uma sessão que eu vou ter dentro do canal. E a grande surpresa, né, a grande notícia, não é mais surpresa, é que dia 12 de outubro entra o canal da minha filha, Laura Maia. Então, fique de olho por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, clica no sininho, vai ter alguns vídeos dela narrando já, convidando você para se inscrever no canal dela e ficar pronto para que no dia 12 de outubro
você já esteja com a gente nisso aí. É um canal especial para pais e mães, avós e avós e crianças de 6 a 12 anos de idade, especialmente voltado para a família e para a criança, ok? Muito bem, eu agradeço a vocês. Eu estou encerrando esse vídeo agora, 7 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019, ok? Para você que esteve comigo aqui ao vivo, nós estávamos aí com 613 pessoas. Você que esteve ao vivo comigo, muito obrigado. Você que vai assistir depois, quando o vídeo estiver aí, muito obrigado. Se você gostou da live, clica aí no gostei para que o YouTube leve mais longe, o Facebook também. Deixa o teu comentário para mim depois que eu fechar o vídeo. Deixa o teu comentário, foi legal, você achou, você serviu para você alguma coisa? Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, no próprio Facebook ou no Instagram, onde você achar que você tem penetração aí. E vem comigo, fica atento, tem muita coisa boa acontecendo, tem mais live essa semana ainda. Fica por perto, eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Eu quero me despedir de você assim hoje, de uma maneira um pouquinho diferente, falando de coração e desejando que por aquela palavra que existe no latim, tem uma palavra que se chama benedicere, que significa bem dizer. Então eu quero me despedir de você assim hoje, você do Facebook e você aqui do YouTube também. Que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor, que o sol aqueça a sua face e a chuva caia suavemente sobre os seus campos, que a sua colheita seja sempre farta, e até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão dele e que assim seja. Um excelente dia para vocês, pessoal. Muito obrigado, viu?